Essas músicas aqui, elas deixam a gente bem animados, né? De ver como Jesus é bom, de experimentar esse Cristo durante a semana e chegar aqui no fim de semana, no domingo, e celebrar a presença dEle, o carinho dEle, aquilo que Ele fez por nós, sem a gente saber que Ele fez e que vai redundar daqui a pouco em bênçãos, que a gente vai poder olhar para trás e dizer: foi a boa mão do Senhor. Esse Deus que nos ama, que a gente pode se derramar na presença dEle, que conhece o meu e o seu coração muito mais do que nós mesmos. Então, é diante desse Deus que a gente vem aprendendo aqui nessa série Fãs ou Discípulos. Eu quero ser discípulo, estou lutando para ser um discípulo. Não é fácil. Isso é muito importante dizer, não é fácil. Ser fã é mais legal, porque você vem quando você quer. Se chover, eu não vou. Se alguém pisar no meu pé, eu também não vou. Então a gente tem essas coisas. Como fã, eu tenho preferências. Como discípulo, você vive em convicções. Eu tenho preferência, porque eu quero me sentir assim. Tem igreja para tudo hoje. Se você quer se sentir feliz, tem igreja para gente feliz. Se você quer se sentir poderoso, tem igreja que deixa você poderoso. Você até parece que é poderoso. Parece. Então, você tem gosto para tudo. Viver Jesus é algo inexplicável, inenarrável. Você vai ter que caminhar junto com Ele, sentir o que Ele sente, ouvir o que Ele ouve, ver o que Ele vê, ir onde Ele vai. E isso, irmãos, quebra a nossa zona de conforto. Portanto, essa série sobre fã ou discípulo, ela nos faz aqui refletir em quem nós somos. Eu me lembro de uma época que eu escutava muita gente dizendo assim: eu gosto de ir naquela igreja porque as pessoas saem de lá felizes, saltitantes. Depois de um culto, o poder desce e a gente se sente aqui todo, aí vamos lá para fora. Irmãos, a vida não é isso. Você e eu sabemos disso. A vida, ela leva a gente a ter que encarar as crises que passamos pela fé que nós temos, por aquilo da palavra que está dentro de nós, por aquilo que nós entendemos que Deus é, nós vivemos e decidimos ser aquilo que Deus acha que devemos ser. É interessante que muita gente lê a Bíblia a partir do leitor, a partir dela mesma. Ela abre a Bíblia, a sua hermenêutica, o quanto que ele entende da Bíblia, ele entende a partir dele. A nossa proposta com essa série é você ler a Bíblia a partir do autor, a partir daquele que conhece todas as coisas, a partir daquele que já era antes que o que existe existisse. É você olhar a eternidade, um Deus que conhecia todas as coisas, um Jesus que estava com o Pai antes que o mundo existisse, o Espírito Santo que é dado à igreja que foi planejada antes da fundação do mundo, para que andasse com cada um de nós, independente de sermos quase 1.500 pessoas aqui dentro. O Espírito Santo está na vida de todos aqueles que um dia, diante da cruz de Cristo, disseram: eis-me aqui, Senhor. Amém? É o mesmo Espírito que está aqui, trabalhando de maneiras diferentes, porque temos aqui contextos diferentes, sonhos diferentes, lutas diferentes, mas o Espírito Santo de Deus está aqui, nesse lugar, tocando cada um de nós de maneira diferente, dentro da nossa necessidade, para sermos aquilo que Deus quer que sejamos.
não o que os homens querem que sejamos. Ser fã é ser religioso. Ser discípulo é ser um cristão. Ser fã tem a ver com regrinhas, com ícones, com pessoas que eu coloco na minha vida que passam a ser as referências. Mas ser um discípulo, você só tem um como referência: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Talvez você que veio de algumas igrejas por aí, que tem sempre alguém que é um fã, ou que é um fã de um ícone. Ou talvez você por muito tempo andou só escutando, mas sem ler, sem buscar, sem entrar em profundidade na palavra de Deus e descobrir, desvendar os segredos da divindade desse Cristo maravilhoso que se faz o reflexo do Deus invisível, desconhecido, intocável, o Deus Espírito, que se faz homem, que vive entre nós. E quando a gente percebe a grandeza do Deus que nós temos aqui, irmãos, a gente deixa de ser religioso para ser alguém livre, para pular, para cantar, para expor a graça do Senhor. Isso sem intimidação. Amém? Hoje eu gostaria de trazer essa ideia de que fã não é religioso. Fã é alguém que descobriu um ícone, e aí vai com esse ícone até onde as suas preferências o levar. Mas o discípulo não, ele segue aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele faz com todo o coração, ele se entrega totalmente, ele tem prazer e tem alegria. Irmãos, não é só estar na igreja, não é só ser líder na igreja, não é só ser um pastor, ou ser um presbítero, ou ser um diácono, ou o que seja, a nomenclatura que se dê. É você entender a grandeza do Deus que você adora. Está disposto a segui-lo, custe o que custar. Amém? Hoje o texto é um daqueles textos mais difíceis. Pastor Lisânias me acabou eu não digo nem essa semana, foram já 2 semanas que eu venho lutando com esse texto, porque é um texto que você não vê comentaristas tratando dele. Você busca na Bíblia, busca os comentaristas mais que eu gosto, tem alguns comentaristas, eles passam o capítulo 23 de Mateus por cima e vai para o 24. Ou é 22 ou é 24. O 23 é duríssimo. Mas você precisa entender que quem está falando aqui é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Deus que se torna a presença santa divina do próprio Pai aqui na terra, Jesus Cristo. Então ele está falando como Deus. Quando ele fala como Deus, ele fala na sua onisciência, que vê o invisível, que vê aquilo que não se pode ver no presente. Ele está olhando no futuro. Esse capítulo 23 é difícil por causa disso. Muitos comentaristas não querem falar porque veem um Jesus diferente aqui. Eles veem um Jesus que não é aquele que fala, amai os vossos inimigos. Eles veem um Jesus aqui que está julgando Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém! Ah, quantas vezes eu quis juntar vocês como meus filhos debaixo das asas, como uma galinha junta os seus filhos seus pintinhos debaixo das asas. Jesus aqui ele está fazendo um apelo que já é um julgamento, sabendo o que vai acontecer lá na frente. Entenda isso, para você entender esse capítulo aqui. É um capítulo dificílimo. Então, esses comentaristas têm dificuldades, porque vem um Jesus
que muitas vezes, segundo eles, se contradiz, quando na verdade Jesus é Deus. Aliás, os eruditos somente entendem tempo e espaço. O que está na história, beleza. O que não está na história, eles não entendem. Com Jesus é diferente. João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre os homens. Isso aí não é acadêmico, porque fala de um Deus que estava com o Filho e que estava com o Espírito Santo antes da fundação do mundo, e que havia planos, havia ideias, havia no coração do Pai a igreja, que já tinha sido planejada antes mesmo do mundo existir. É esse Cristo, é esse Deus que está falando o capítulo 23 de Mateus, o qual eu gostaria de refletir com os irmãos em alguns pontos aqui. Então nós estamos falando do Criador dos céus e da terra, nós estamos falando do Pai que estava com o Filho lá na criação do ser humano. Ele é a palavra que se faz carne, vem habitar entre nós, é a expressão humana do Deus invisível, é aquele a quem a história humana é devedora. Passado, presente e futuro deve ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Posso ouvir um amém gostoso aqui? Porque é esse o Jesus que te chamou para você segui-lo. Olha que privilégio você tem. No meio de 7 bilhões de pessoas, Deus olhou para você e falou: é você. Eu te quero. Quero te treinar para ser como eu e ser esperança nesse mundo. Agora, qual é o contexto do capítulo 23 de Mateus? O contexto aqui é que Jesus está numa terça-feira, o domingo já tinha passado, do domingo até terça-feira aconteceram algumas coisas que balançaram os poderes terrenos dos religiosos, daqueles que eram fãs de uma religiosidade, se beneficiavam daquela religiosidade, até gostavam da religiosidade porque dava prestígio, dava fama, dava poder. Então, nós estamos aqui na terça-feira e Jesus, desde o domingo, acontece alguns eventos interessantes. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, algumas incursões em Jerusalém, está começando a colocar em frangalhos o sistema religioso. A entrada triunfal, a limpeza do templo, quando Jesus entra no templo e vem os cambistas e sai ali tirando aqueles homens daquele lugar. Esse não é o lugar para esse tipo de negócio. A possessão do templo, porque o Senhor, quando Ele entra no templo com essa autoridade divina, Ele agora vai pregar dentro do templo e vai curar pessoas dentro do templo. Você vai ver que os fariseus constantemente estão testando Jesus. É lícito curar no dia de sábado? Olha, irmãos, o texto está dizendo no versículo 2 do capítulo 23, que esses homens, os religiosos, eles se assentavam na cadeira de Moisés. Sabe o que é isso? Eles eram aqueles representantes da lei. Eram aqueles que sabiam tudo sobre o sábado. Tudo e mais alguma coisa. Porque o negócio deles era colocar carga nas costas dos outros. O religioso só coloca carga, irmãos. Quanto mais mandamentos eles colocarem, mais ruim vai ficando. Você não consegue se achar, aliás, você passa a ser escravo da religião. Esses homens que Jesus está criticando, escribas e fariseus, eles colocaram 619 mandamentos em cima dos 10. 358 mandamentos relacionados à lei, e mais 39 em relação ao sábado.
Então, eles conheciam tudo sobre sábado. Estamos juntos? Eles conheciam tudo sobre sábado. Eles eram os representantes da cadeira de Moisés. Eram hipócritas. Irmãos, os fãs são hipócritas, porque eles acreditam em coisas que não existem. Porque eles vão atrás de pessoas e não do verdadeiro. Eles sempre estão buscando fake. Estão sempre buscando algo que é novidade. Olha que interessante, esses homens, eles colocam tudo isso, por quê? Porque os religiosos, os que são fãs, os que são idólatras, eles fazem com que a posição deles se assegure por causa do legalismo. Hoje pela manhã eu atendi uma pessoa que disse, olha, eu tirei muitas cargas das minhas costas através desse sermão. Há muita gente que vem de igrejas onde há muitas cargas nas costas, onde tudo que você faz tem um olho cercando você, onde você se sente culpado toda vez que você entra, porque as cargas são muitas, os mandamentos são muitos, os rituais são muitos, as cerimônias são muitas. E Jesus, ele fala, venham a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Tomai, troca comigo a tua carga. A minha é leve, é suave. Enquanto os fãs, os líderes religiosos, eles colocam cargas pesadas nos ombros daqueles coitados que vêm buscando a libertação e não conseguem tirar um pouquinho. Então eles eram os homens que conheciam tudo. Eles conheciam a lei, eles conheciam tudo sobre o sábado. E aqui eles estão dizendo, é lícito curar no sábado? Então eles para manter o seu poder, a sua fama, o seu prestígio, eles tinham que desmoralizar Jesus. Eles tinham que dar um descrédito agora àquilo que Jesus pregava. Como é que eles iam fazer isso? Colocando os doutores da lei, colocando aqueles advogados, colocando aqueles homens que conheciam tudo sobre a lei para questionar Jesus. E Jesus, de uma forma linda, maravilhosa, vai quebrando todos os paradigmas desses homens ao ponto de silenciá-los como se fosse um silêncio de um sepulcro. Pela primeira vez, os fariseus ficam silenciados no discurso de Jesus. E alguns deles, fariseus, doutores da lei, se converteram a Jesus Cristo no silêncio, escutando Jesus falando para a multidão. Nesse texto, Jesus está falando para os discípulos, está falando para a multidão. Ele começa o texto falando isso. Está falando a uma multidão e aos discípulos. Talvez no meio estão ali os fariseus e os escribas, simplesmente checando para ver onde Jesus vai errar para poder pegá-lo. Jesus sabe disso. Como eu disse para vocês, Jesus é o Senhor. Mas quando eles perguntam, é lícito ao homem curar nesse dia? Não é lícito. É sábado. E Jesus... E aí, o que vocês fazem? Salvamos ou deixamos morrer? Curamos ou deixamos a pessoa ferida? E eles, mais uma vez, em silêncio, porque eles sabiam que o problema não estava na verdade da lei, mas sim no coração dos hipócritas que eles eram. Então, eles não tinham um papel, e Jesus sabia disso, eles não eram representantes da cadeira de Moisés, não eram, e Jesus então vai expor os escribas e fariseus como hipócritas, e portanto não devem ser seguidos. Eu queria te animar, queridos, a ter cuidado com as pessoas a quem você ouve, se elas estão realmente seguindo aquilo que está na palavra de Deus, se a palavra de Deus é a base daquilo que você crê, e não ícones
e não pessoas. Mateus 23:4, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Você vê? Eles eram tão presunçosos ao ponto de cada vez ir colocando mais carga nas costas das pessoas. Enquanto eles não tinham essa compaixão em relação àqueles que lideravam, eles se deleitavam em ter honra, de sentar-se nos primeiros assentos de honra, nos eventos públicos. Eles queriam ser reconhecidos pelos seus títulos. Você conhece alguma religião assim? Queridos, nós temos hoje tanta gente que, quando se apresentam, parece que são anjos, só falta asa. Sem dúvida, se tentar voar, cai. Pessoas que estão mais ligadas a títulos do que ao caráter. Estão mais ligadas a minúcias, detalhes, dinheiro, fama, do que caráter, do que ser aquilo que Cristo é, de fazer parte de uma sociedade mostrando a beleza de Cristo no seu interior. Fãs são hipócritas porque querem seguir a homens que não vão lhes dar o destino eterno. A salvação está em Cristo Jesus e somente nele. Queridos, há muita gente que usa a religião como meio para entrar na eternidade. Faça isso e você chegará ao céu. Faça aquilo e você chegará ao céu. Quantas pessoas têm sofrido e não têm conseguido? Porque tais são as listas de rituais, cerimoniais, deveres que as pessoas precisam para poder alcançar a eternidade. E Jesus está dizendo, através desse texto aqui, Ele é o Messias, o Rei de Israel, Senhor dos senhores, o Salvador do mundo, aquele que antes da fundação do mundo, Ele tem o poder e a autoridade de chamar a atenção do jeito que Ele está chamando aqui nesse texto. Eu fico imaginando, irmãos, se Jesus estivesse aqui entre nós e o pastor Lisânias falasse: você vai pregar hoje, Jesus? Aí Jesus subisse aqui e olhasse para nós. O que você acha que Jesus pregaria? Uma mensagem para você sair saltitante? Uma mensagem para você sair daqui: opa, que legal, o fogo desceu. Ou será que Jesus iria pregar uma mensagem olhando lá para frente? Olhando o destino desse mundo, olhando o destino do Brasil, olhando para as coisas que estão acontecendo na sociedade de São Paulo, olhando para o seu plano eterno na eternidade, quando Ele pensou em redimir os povos para si. Irmãos, essa mensagem é tão dura até para os comentaristas, porque eles não querem falar desse tema. Jesus aqui vai dar os ais. Ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas. É uma mensagem dura. E quando Jesus fala ai, essa palavra ai, ela vem recheada de piedade, de compaixão. É aquele ai que dói na alma. É aquele ai de um coração quebrantado. É aquele ai que espera arrependimento. É aquele ai que olha para a gente assim: olha, muda isso aí, porque eu conheço o futuro. Eu sei para onde você vai. Eu sei para onde essa coisa está indo. Mais do que isso, eu sei para onde o mundo vai. E o destino não tem como mudar. Eu sei. É esse Jesus que está falando aqui para os escribas e fariseus. E aí no versos 5 e 7, a 7, ele vai falar o seguinte: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens.
Eles fazem seus filactérios bem largos e franjas de suas vestes bem longas, gostam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Essa turma se veste bem. Essa turma gosta de um lugarzinho gostoso. No outro dia eu fui numa festa, alguém falou assim: pastor Humberto, vem aqui, o senhor pode vir aqui na frente. Eu fiquei todo sem graça, porque tinha um montão de gente numa fila, aí me botaram lá na frente, tá, não, o senhor merece honra. Eu falei: que honra o quê? Queridos, Jesus, Ele quer que nós, quando chegamos num lugar, nos sentemos lá no fundo, até que alguém chame a gente para frente. O Senhor quer humildade, porque Ele exalta os humildes e humilha aqueles soberbos. Isso serve para nós como discípulos de Cristo, porque Ele está ensinando os discípulos aqui. Vocês não podem ser como eles. Vocês não podem querer essa fama, esse prestígio, esse poder, quando a coisa lida com pessoas. Vocês têm que ser os primeiros a demonstrar, a dar o seu lugar, a mostrar graça, a serem humildes, a fazer os outros se sentirem melhores do que vocês. Jesus está dando para nós aqui uma aula, irmãos, muito importante sobre fãs ou discípulos. O fã é um religioso, e se torna um líder, ele é capaz de tirar outros do caminho do Senhor. Com essa coisa de ser espiritual. Você já viu? Tem algumas pessoas que parecem que são anjos. Sem asa, mas são. São pessoas que parecem que nada lhes toca. Como é que você está? Estou na glória. Estou na bênção. É triste ouvir o que a gente ouve nos dias de hoje, irmãos. Isso não significa ser um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, ele depende da sua fé em Cristo Jesus, nos momentos de crise, nos momentos em que você está em circunstâncias que são adversas. É lá que a nossa fé é testada. Você não precisa de pompa. Você não precisa de nomes. Aliás, tem muita gente que quando você pergunta o que você faz, já vai dizendo logo o currículo, para a gente saber. Você e eu, meu nome é Humberto Maia Aragão, lavado pelo sangue do Senhor Jesus, trazido para a sua glória, e caminhando junto com o Senhor na dificuldade, tentando ser um discípulo do Senhor Jesus. Amém? Então a primeira coisa, tira esse negócio, essa carga de títulos, essa carga de lugar, de honra, essa carga que o mundo coloca sobre você. E Jesus fala: ninguém chamai de pai. Veja aí o versículo 9 do capítulo 23 e 10. Porque vocês só têm um pai. Aqui ele está falando a nível religioso. Existem igrejas hoje que você tem que chamar o pastor de papai. Ah, pai. Parece o Henry Christie. Ah, pai. Vocês só têm um pai. Aqueles que estão nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes. Porquanto vocês têm um só chefe, que é Cristo Jesus. No céu, o humilde é exaltado. Diz aí o verso 11: o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Você vê, aqui é o contrário, o caminho para cima é para baixo. O caminho para a glória é você cada vez se diminuindo, para que o Senhor cresça e apareça, e seja transparente através do meu e do seu caminhar,
para as pessoas que olham para nós e veem em nós a esperança da glória. Jesus revela aqui as razões por que não deveríamos seguir e nos submeter a esses religiosos, às autoridades desses escribas e fariseus. Ele diz no verso 3 até o verso 15: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Olha, é duro isso aqui. Ele está falando como Deus, lembra disso, tá? Aqui não é o pastor Humberto pregando, é o Senhor Jesus falando, a partir do ponto de vista da eternidade de um Deus. Ele é Deus. Ele não é um homem aqui falando, ele é Deus sabendo o que vai acontecer lá na frente. Por isso ele está chamando os fariseus e os escribas de hipócritas, porque ele sabe o que eles vão fazer com o próprio Cristo, o Filho de Deus. Eles vão matá-lo, assim como mataram os profetas que o Senhor Jesus, lá da eternidade, lhes havia enviado. Jesus está vendo tudo isso. E quando Jesus fala com esses homens, ele fala na perspectiva da eternidade futura. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Irmão, isso aqui é triste demais, porque quando você segue uma religião de rituais, só porque você gosta daquele tipo de coisa, você está indo por um caminho que te desvia da verdade. E a única coisa que mantém você de pé no dia da tribulação é a verdade que está em você. Porque você aprendeu essa verdade da palavra de Deus. Por isso eles desviam as pessoas da eternidade. Eles vão para o inferno e levam outros consigo. Isso aqui é muito importante para nós. Ai de vocês, o verso 14, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas, e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar, para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Parece que essa gente é missionária. Não é, pastor? Está dizendo aqui. Percorrem mar e terra. Eles saem por aí, porque o negócio deles não é uma pessoa se converter ao Senhor Jesus Cristo, é uma pessoa ser um adepto da sua religião, das suas ideias, dos seus rituais. Quando você vai na Índia, você tem mais de 4.000 castas diferentes, adorando 330 milhões de deuses. Há um Deus para cada coisa. O cara acorda pedindo para o Deus fazer isso, aquilo e tal. Irmãos, quando eu vejo algumas religiosidades aqui no Brasil, onde as pessoas, para alcançar qualquer objetivo, elas têm que jurar, têm que fazer votos sobre minúcias, e esquecem as coisas que são mais importantes, que é o caráter, a transformação interna, e Jesus vai lidar com isso nos próximos versículos, quando ele vai falar de pessoas que parecem que são sepulcros caiados, por fora são bonitos. Na época de Jesus, o sepulcro caiado era importante na época da Páscoa. Todos pintavam os seus sepulcros por fora. E alguns mais ricos, eles ornamentavam, faziam esculturas. O negócio era bonito demais. Ao ponto de todas as pessoas que visitavam aquelas redondezas, quando olhavam aqueles sepulcros, nossa, eles ficavam maravilhados. Mas por dentro era podre, fedido, fétrico. Havia morte. E Jesus faz essa comparação. Os religiosos são assim. Por fora, eles são bonitos. Você dá nota 10, é 10. Para usar aí o tempo, né? O contexto nosso agora. Qual é a nota? É 10, nota 10. Porque aparentemente são bonitos.
Aparentemente você olha, uau, esse homem é santo. Aquele jeitão, aquela... Tudo parece que funciona do lado de fora, mas dentro é podre. São cegos carregando cegos, porque vivem a partir dos rituais, das regras e tudo mais. Quando o Senhor te chamou para segui-lo, o Senhor pediu para você deixar tudo e andar com Ele. E as coisas mais simples o Senhor vai te dar. E esse caminhar com Jesus é um caminhar de liberdade. Você tem um mestre para seguir e só. Não tem rituais, não tem nada mais. Nós cremos no Espírito Santo de Deus que está vivendo em nós, que nos capacita a entender as verdades da palavra de Deus. E Ele que nos faz lembrar daquilo que Cristo fez e ensinou. Quando você tem o Espírito Santo de Deus habitando em vós, você tem tudo. E a graça de Deus, que está superabundando em você, que te faz entender esse amor de Deus e não o peso das regras pelas quais os homens tentam nos colocar. Estamos juntos, irmãos, até aqui? Então Jesus, quando ele vai falando os ais, ele vai falando, aí depois ele passa para um outro tipo de sepulcro. Ele sai da tumba, do sepulcro caiado, aí ele vai falar de uma outra tumba, a tumba dos profetas, daqueles que vieram antes, que estavam ali em Jerusalém, essas tumbas, e Jesus identificou algumas delas dos profetas antigos. E Jesus fala para eles, vocês mataram os profetas. E eles diziam, nós cuidamos das tumbas, dá uma olhadinha aí no texto, nós cuidamos das tumbas dos profetas, nós honramos a eles, nós não fizemos e nunca faremos aquilo que nossos pais fizeram aos profetas. Porque os pais, os antepassados, haviam assassinado todos os profetas enviados pelo próprio Jesus lá da eternidade. E Jesus sabia. Você vê, Jesus é o maior teólogo, gente. Amém? Jesus é aquele que quando ele olha para a gente aqui, ele já está sabendo o que está no nosso coração e respondendo através do Espírito Santo, tuas orações, teu jejum, ele está respondendo para você. E é interessante que quando aqui aparece essa situação, né, de Jesus ter que confrontá-los com essa coisa da morte dos profetas, Jesus está dizendo para eles, em base àquilo que Ele é, eu sou o Deus que conhece todas as coisas, vocês vão me matar lá na frente. Jesus já sabia que tudo aquilo que acontecia iria redundar na sua morte lá na frente, e eles eram os culpados. Você se lembra que foi do Sinédrio que saiu a decisão de fazer com que Jesus fosse para a cruz? Foi lá do Sinédrio, desses homens. Jesus já sabia. Então, quando Jesus está aqui falando para eles, dando esse julgamento, irmãos, e é aqui que nós vamos terminando, ele está dando esse julgamento para eles em base àquilo que Jesus já sabe que vai acontecer. Irmãos, o fã, ele é esse tipo de coisa que segue sem muitas vezes nem ler, ele não se aprofunda. O fã, ele vem para um culto, o que falar, falou. Vamos lá, porque é melhor estar lá do que estar em casa. O fã, queridos, ele não tem compromisso. O fã, ele simplesmente quer estar no meio. E ele é uma presa fácil para aqueles líderes religiosos, que são falsos também, que estão levando eles à perdição. A questão não está na religião, não está na igreja. O problema não está na igreja, não está nas doutrinas, o problema está nos homens. Quando os homens falam verdades, mas não vivem essas verdades. Quando os homens, para falar verdades e manter as pessoas manipuladas, aliás, queridos, um dos grandes problemas do mundo são os falsos religiosos.
Eles causam guerras, eles causam conflitos, eles causam tantas coisas de destruição nesse mundo, simplesmente por ensinar aquilo que Jesus nunca ensinou, por ter uma exclusividade tal que Jesus nunca quis para Ele próprio. Jesus nos ama, e por sermos discípulos dele, Ele não quer que essas coisas aconteçam na sua casa. Ele quer pessoas que cheguem livres para adorá-lo, se derramar na presença dele. Quer pessoas que quando cantem, cantem o que estão cantando, entendam o que estão cantando. Eu já disse aqui que o momento que o crente mais mente é quando canta. A gente canta os negócios, que se na verdade Deus estivesse fazendo, talvez seríamos como esses escribas e fariseus. Talvez Deus essa manhã está querendo falar conosco de uma maneira muito pessoal. O julgamento vem sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Ah, Jerusalém, como eu quis te juntar. Você vê? O julgamento é duro. Isso vai acontecer, irmãos. Tão certo como o ar que eu respiro, o Senhor vai voltar. O Senhor voltará para buscar a sua igreja. A sua igreja que é obediente à sua voz. A voz do Pai, a voz do chefe, do cabeça da sua igreja. Por isso, nosso papel aqui nessa igreja é sermos simplesmente aqueles homens separados para um tipo de serviço, que é trazer a verdade do Senhor Jesus para o seu corpo. E o corpo é a parte de Cristo que caminha pelas ruas, que faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Isso não tem nada a ver com fã, isso tem a ver com pequenos cristos. Gente formada, não informada, formada por aquilo que Jesus é em cada um de nós. Amém? Queridos, há muita gente que fica achando que porque mantém certos rituais, ou dá o dízimo, ou isso e aquilo, vai entrar no céu. Tem gente que quer manter a eternidade cumprindo rituais. Jesus não quer isso. Nunca pediu isso para você. Talvez como aquele rapaz que veio me procurar hoje pela manhã para me dizer uma carga grande saiu das minhas costas. Eu achava que estava brigando contra Satanás. Na verdade, eu estava lutando contra Deus. Deus não quer carga nenhuma nas tuas costas. A cruz, ela é suficiente para arrancar qualquer carga e colocar nos ombros do Senhor. Troca com Ele essa manhã. Deixa Deus te usar. Deus quer fazer de você um instrumento, a começar na tua casa, para a honra e glória do seu nome. O mundo não vai ser alcançado, irmão, sem gente que pareça-se com Jesus Cristo. O mundo será alcançado quando a igreja do Senhor decidir ser mais parecida com Jesus e menos parecida com ela mesma. Que o Senhor nos use. Que o Senhor nos use. Que o Senhor faça a gente arrancar de nós todas essas cargas pesadas que a gente às vezes carrega como fãs, para descobrirmos a liberdade que como discípulos temos em Cristo Jesus. Sermos usados e sermos valorizados como seres humanos com uma eternidade que nem Satanás tem. Satanás será destruído um dia desse, ele e seus anjos, mas eu e você viveremos eternamente com o Senhor. Esse é o grande trunfo de cada um daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que foram tratados pelo Espírito Santo, com a verdade, a justiça e o juízo.
Se você está aqui, graças ao Senhor. Nada a ver contigo. Nada a ver com o que você vai fazer. Nada a ver. Tudo a ver com aquele que te chamou. E só com Ele. E você só tem a Ele. Só tem a Ele. Siga-o como um bom discípulo. Não como fã. Fã é religioso. Fã tem dia para ir na igreja. Fã tem dia para fazer as coisas para Deus. A verdade é essa, nem a igreja. Fã, ele vive quando ele quer para Jesus. O discípulo, ele vive todos os dias querendo ser parecido com Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça um instrumento. Nós vamos cantar agora uma canção. Bem-aventurado é aquele que está na casa do Pai. Aquele que aprende do Pai, cuja força vem do nosso Deus. Amém? Sem carga, sem nada, cheios da palavra, vivendo a palavra, e Deus abençoando a tua casa, e da tua casa até onde Deus colocar seus olhos.